Olá, minha linda família. Bem-vindos de volta a Histórias Verdadeiras que Mudam Vidas. Hoje trago-vos uma história poderosa e profundamente amorosa. O escritório do advogado cheirava a livros velhos e sonhos desfeitos. Helena Moretti sentou-se com as mãos trêmulas, olhando para o documento que mudaria tudo. A sua avó, Roslyn, tinha sido o seu mundo inteiro depois que os seus pais morreram num acidente de carro quando ela tinha 7 anos. Agora, aos 23 anos, Alina enfrentava outra perda devastadora. Não compreendo, sussurrou Alina, lendo a cláusula pela terceira vez. Por que ela faria isso? O Sr. Henderson, o advogado da família, ajustou os óculos com uma expressão solidária. A sua avó estava preocupada em deixá-la sozinha no mundo. Ela queria garantir que tivesse proteção e estabilidade. Proteção. Estabilidade. As palavras soavam vazias. O que Alina precisava era do abraço caloroso da avó, da sua sabedoria gentil, do seu amor incondicional. Em vez disso, ela tinha uma condição que parecia uma corrente em torno do seu futuro. A herança era substancial o suficiente para concluir o seu curso de medicina no prestigiado Instituto Médico de Milão, para perseguir o seu sonho de se tornar cardiologista pediátrica e estabelecer a clínica gratuita para crianças carentes de que ela e a avó sempre falavam. Tudo pelo que Alina tinha trabalhado durante anos estava em jogo. Mas havia uma condição. Ela tinha de se casar dentro de 6 meses, e não com qualquer pessoa. O homem tinha de ter uma reputação impecável, ser bem estabelecido na sociedade, alguém que a sua avó considerasse digno de proteger a sua neta. No entanto, há uma sugestão no testamento, continuou o Sr. Henderson, deslizando outro documento pela secretária de Mogno. A sua avó recomendou o Dr. Adrian Castellano como um candidato adequado. Helena prendeu a respiração. Todos na comunidade médica conheciam esse nome. Dr. Adrian Castellano era uma lenda aos 35 anos. Cirurgião cardíaco cuja habilidade só era igualada pela sua reputação de ser emocionalmente distante. Chamavam-no de Príncipe de Gelo do Hospital Geral de Milão. Fazia milagres com um bisturi, mas, segundo consta, não tinha coração. Ela conheceu? Alina perguntou perplexa. Ele foi orientado pelo seu falecido avô. A sua avó manteve contato com ele ao longo dos anos. Ela acreditava que ele honraria o acordo. Acordo? A palavra tinha um sabor amargo. Estamos no século XVIII. As pessoas já não arranjam casamentos. Mas, mesmo enquanto protestava, Alina sabia na verdade. Sem a herança, os seus sonhos morreriam. Ela tinha empréstimos estudantis, aluguer para pagar e apenas um trabalho a tempo parcial numa pequena clínica. A fortuna da sua avó era o seu único caminho a seguir. Preciso de pensar sobre isto, disse Helena, levantando-se abruptamente. A sua visão ficou turva, com lágrimas não derramadas. Tem uma semana para decidir. Depois disso, o Dr. Castellano passará a outras considerações. Outras considerações como se ela não fosse nada mais do que uma proposta de negócio. Conhecendo o Príncipe de Gelo. O primeiro encontro de Helena com Adrien Castellano aconteceu no escritório dele no Hospital Geral de Milão. O espaço era imaculado. Todas as linhas eram limpas e os tons neutros. Revistas médicas alinhavam-se nas prateleiras. Prêmios decoravam as paredes, mas não havia nada pessoal. Nenhuma fotografia, nenhuma planta, nenhuma cor. Era como entrar numa bela prisão. Adrienne ficou junto à janela com vista para a cidade, de costas para ela. Mesmo por trás, a sua presença era imponente. Alto e de ombros largos, usava uma bata de cirurgião semelhante a uma armadura. O seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado. E quando ele finalmente se virou, Helena viu-se a olhar para os olhos mais impressionantes que já tinha visto. Eram de uma cor âmbar profunda, quase dourada à luz da tarde, mas completamente frios. Senhorita Moretti, a voz dele era suave, controlada, não revelando nada. Helena permaneceu de pé, orgulhosa, recusando-se a ser a primeira a ceder. Dr. Castellano, obrigada por concordar em se encontrar comigo. Um fantasma de algo passou pela sua expressão, rápido demais para ser identificado. A sua avó era importante para o meu mentor. Tenho uma dívida com a família dela. Não estou aqui para cobrar uma dívida. Então por que está aqui? Ele aproximou-se e Alina percebeu que ele era ainda mais bonito de perto. Queixo forte, traços esculpidos, mas com uma qualidade intocável que a fez querer recuar porque
Aparentemente, não tenho escolha. Ela disse honestamente. Todo o meu futuro depende de casar com alguém dentro de 6 meses, e você é o candidato recomendado. Que romântico. O seu tom era seco, zombeteiro. Não vim aqui por romance, Dr. Castellano. Vim aqui para propor um acordo comercial. Kay, isso pareceu chamar a atenção dele. Ele a estudou com aqueles olhos âmbar penetrantes e Alina se sentiu exposta sob o seu olhar. Ela usava jeans simples e um suéter, seus longos cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático. Ao lado da perfeição polida dele, ela se sentia inadequada. Que tipo de acordo? E ele pediu um casamento de conveniência apenas no papel. Você recebe o que quer que minha avó tenha prometido a você e eu recebo minha herança. Depois de um tempo razoável, nos divorciamos discretamente. E o que te faz pensar que eu preciso de algo que sua avó poderia oferecer? Não sei, admitiu Helena. Mas você está aqui, o que significa que algo neste acordo lhe interessa. Pela primeira vez, Adrienne sorriu. Foi quase imperceptível, apenas uma leve curva nos lábios, mas transformou completamente o rosto dele. Por um breve momento, Alina viu o homem por trás da fachada fria. A tua avó deixou uma doação substancial para a ala de investigação cardíaca do hospital, disse ele. Os fundos dependem da realização deste casamento. Então, afinal, era uma questão de dinheiro. Alina sentiu algo dentro dela esvaziar-se. Claro, não fiques tão desapontada, menina Moretti. Todos temos o nosso preço. Claramente, ela virou-se para sair, subitamente exausta com toda a situação. Espere. A mão dele segurou o braço dela com delicadeza, mas com firmeza. Alina olhou para os dedos longos dele contra a sua pele e sentiu uma inesperada faísca de eletricidade. Eu não disse não. Você também não disse sim. Não, eu não disse. Ele soltou o braço dela, mas não recuou. Agora estavam muito próximos. Próximos o suficiente para que Helena pudesse sentir o cheiro sutil da colônia dele. Algo caro e masculino. Mas estou a considerar. Por quê? Helena desafiou. Não me conhece. Não o conheço. Tudo isto é absurdo. Talvez. Os olhos de Zamber mantiveram os dela cativos. Mas a sua avó era uma mulher sábia. Ela achava que este acordo seria benéfico para ambos. Talvez devêssemos confiar no julgamento dela. E se ela estivesse errada, então divorciamo-nos como sugeriu e seguimos caminhos separados, sem danos causados, exceto que Alina suspeitava que haveria danos. Olhando para este homem, sentindo a estranha atração entre eles, ela sabia que nada nesta situação seria simples. Preciso de tempo para pensar, disse ela. Tens 3 dias e preciso de uma resposta. Helena acenou com a cabeça e caminhou em direção à porta. Quando a sua mão tocou a maçaneta, Adrienne falou novamente. Pelo que vale a pena, senhorita Moretti, a sua avó falava muito de si. Ela a amava muito. A gentileza inesperada nas suas palavras partiu algo dentro de Alina. Ela saiu rapidamente. Antes que ele pudesse ver as suas lágrimas, o casamento 3 dias depois, Lena estava em um cartório vestindo um vestido simples de marfim que havia comprado no dia anterior. Não havia flores, nem música, nem convidados, exceto o Sr. Henderson e o assistente de Adrienne, que serviram como testemunhas. A cerimônia durou exatamente 12 minutos. Quando o oficial os declarou marido e mulher, Adrienne não a beijou. Ele simplesmente acenou com a cabeça, assinou os documentos e a conduziu até o carro dele. A casa dele era exatamente como Alina esperava. Um apartamento moderno na cobertura com vista para o horizonte de Milão, todo em mármore e vidro e beleza fria. Cada quarto era perfeitamente projetado, mas totalmente sem vida. O seu quarto fica no 2º andar, disse Adrienne, levando-a por uma escada flutuante. A ala leste é sua. Eu ocupo a ala oeste. Vamos partilhar os espaços comuns, mas manter áreas de estar separadas. Que civilizado, murmurou Alena, incapaz de esconder o sarcasmo. Ele parou diante de uma porta e a abriu. O quarto era lindo, decorado em tons suaves de cinza e branco, com uma cama enorme e uma varanda com vista para a cidade. Parecia um quarto de hotel de luxo. Espero que seja aceitável. Está ótimo. Obrigada. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Agora eram casados, legalmente unidos, mas completos estranhos. Adrienne estava na porta com uma expressão indecifrável. A governanta, Sr. Orby. Rossini vem todos os dias, disse ele finalmente.
Ela prepara as refeições e cuida da casa. Se precisar de alguma coisa, é só pedir a ela. E você? Perguntou Alina. Devo pedir alguma coisa a você? Algo brilhou nos olhos dele novamente. O mesmo fantasma de emoção que ela tinha visto no escritório dele. Estou sempre no hospital. O meu trabalho é exigente. Terá muita liberdade para prosseguir os seus estudos. É isso que isto é? Liberdade. Ediane ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a sua voz estava mais suave do que ela já tinha ouvido antes. Sei que não era isto que queria, Elina. Não era o que nenhum de nós queria, mas agora estamos aqui e vamos tirar o melhor partido disso. O uso do seu primeiro nome causou-lhe outro arrepio inesperado. O sotaque dele envolvia as sílabas de uma forma que tornava o nome dela bonito. Boa noite, Dr. Castellano, disse ela, retirando-se para o seu novo quarto. Adrian, corrigiu ele. Se vamos viver juntos, deve chamar-me Adrian. Boa noite, Adrian. Ele acenou com a cabeça e saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Helena afundou-se na cama, sentindo o peso da aliança no dedo. Era uma simples aliança de platina, elegante, mas impessoal. Como tudo o resto neste acordo. Fora da janela, Milão brilhava com luzes e vida. Em algum lugar lá fora, as pessoas estavam a apaixonar-se naturalmente, escolhendo os seus parceiros livremente, construindo vidas baseadas em emoção, em vez de obrigação. Alina tinha desistido dessa possibilidade para perseguir os seus sonhos. Enquanto estava deitada na escuridão da sua nova casa, ouvindo o silêncio do enorme apartamento, Lena se perguntou se algum sonho valia esse preço. E ela se perguntou sobre o homem que dormia na ala oeste, o príncipe de gelo com olhos âmbar. E quais segredos ele guardava trancados atrás de suas paredes de controle. Amanhã, sua nova vida realmente começaria. Naquela noite, ela se permitiu um último momento para lamentar a vida que nunca teria. 3 semanas se passaram na cobertura de Adrienne como água corrente. Stone Lolina e Adrienne ocupavam o mesmo espaço, mas mal se tocavam nas suas vidas. Ele saía para o hospital antes do amanhecer e voltava depois da meia-noite. Ela estudava na mesa de jantar, rodeada de livros de medicina e notas. Enquanto a senhora Rossini cantarolava baixinho na cozinha, Alina esperava a frieza, mas não tinha previsto a solidão. O apartamento era vasto e bonito, mas parecia que vivia num museu. Tudo tinha o seu lugar. Tudo era perfeito, mas nada parecia um lar. Ela tentou criar algum calor. Comprou flores frescas para a sala de estar, mas elas pareciam deslocadas contra as paredes brancas. Ela tocava música enquanto estudava, mas o som parecia intrusivo no silêncio pesado. Ela preparou o jantar uma noite, na esperança de que Adrian se juntasse a ela, mas ele enviou uma mensagem a dizer que ficaria até tarde por causa de uma cirurgia de emergência. O único sinal de que ele notava a sua presença era a chávena de café que aparecia na sua mesa de estudo todas as manhãs, preparada exatamente como ela gostava, forte com um toque de mel. A senhora Rossini jurou que não era ela que o fazia, o que significava que era Adrian, em algum momento daquelas primeiras horas antes de desaparecer para o trabalho. Era um pequeno gesto, mas assombrava a Alina. Por que um homem que a evitava tão completamente se lembraria de como ela tomava o café? A primeira rachadura que mudou tudo aconteceu numa terça-feira à tarde. Alina estava a revisar a anatomia cardíaca quando uma dor aguda perfurou seu peito. Ela engasgou, deixando cair a caneta. A dor se intensificou, irradiando pelo braço esquerdo. Seu treinamento médico entrou em ação imediatamente. O medo se seguiu com a mesma rapidez. Eram sintomas cardíacos. Ela pegou o telefone com as mãos trêmulas. Mas outra onda de dor fez sua visão ficar embaçada. O telefone caiu no chão enquanto a Lena desabava contra a cadeira da sala de jantar, lutando para respirar. Senhora Rosini, ela tentou chamar, mas sua voz saiu como um sussurro. A governanta já tinha saído. A Lina estava sozinha. Seus pensamentos correram. Ela tinha 23 anos, era saudável, sem histórico familiar de doenças cardíacas. Mas os sintomas não mentiam. Algo estava muito errado. Ela conseguiu rastejar até o telefone. Cada movimento causava novas ondas de agonia em seu peito. Seus dedos encontraram o aparelho e ela discou o número de emergência de Adrienne. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Helena, sua voz estava aguda de surpresa. Ela nunca ligava para ele durante o horário de trabalho. Adrian, ela ofegou. Algo está errado. Meu peito.
Não consigo respirar direito. A mudança no tom dele foi instantânea e completa. O médico distante desapareceu, substituído por alguém urgente e concentrado. Onde exatamente está a dor? No lado esquerdo ou no centro? À esquerda, irradiando para o meu braço. Está a suar? Com náuseas? Sim, ambos. Ela ouviu-o a mover-se rapidamente, gritando ordens para alguém. Vou enviar uma ambulância. Chegará em 8 minutos. Deite-se. Tente manter a calma. Eu também vou. Tenha paciência. Deite-se, Helena. Agora, a sua ordem era severa, mas com um tom que parecia medo. A linha ficou muda. Alina conseguiu deitar-se no chão, com o coração a bater forte contra as costelas. 8 minutos pareceram uma eternidade. A vigilina la acordou num quarto de hospital e encontrou Adrienne sentado ao lado da sua cama. Ele não estava a usar o seu habitual jaleco de cirurgião. A sua camisa estava amarrotada, o cabelo despenteado e havia sombras sob os seus olhos âmbar. Parecia que não dormia há dias. Bem-vinda de volta, disse ele suavemente. Helena tentou sentar-se, mas ele gentilmente pressionou o seu ombro para baixo. Calma. Precisa de descansar. O que aconteceu? A voz dela estava rouca. Pericardite. Inflamação ao redor do coração. Provavelmente viral. Imitou um ataque cardíaco. Ele fez uma pausa e a mão permaneceu no ombro dela, quente e firme. Assustaste-me. Essas 3 palavras pairaram no ar entre eles. Adrienne pareceu perceber o que tinha dito, porque retirou a mão rapidamente, como se tivesse se queimado. Há quanto tempo estou aqui? Perguntou Helena. 18 horas. Você ficou inconsciente a maior parte do tempo. Tivemos que estabilizar a inflamação e controlar a dor. Ele esfregou o rosto, cansado. Cancelei minhas cirurgias. Alina olhou para ele chocada. O quê? Cancelei minhas cirurgias? Ele repetiu, encontrando o olhar dela. Todas elas. Eu não podia. Ele parou, parecendo lutar com as palavras. Eu precisava estar aqui. Adrienne, você não pode fazer isso. Aqueles pacientes precisavam de você. Tu precisavas mais de mim. As palavras saíram ferozes, quase com raiva. Tu entendes o que poderia ter acontecido se tivesses ficado sozinha por mais tempo? Se eu não tivesse chamado a ambulância imediatamente? Alena viu algo em seus olhos além do medo real, cru e desprotegido. Este não era o príncipe de gelo. Este era um homem que estava genuinamente aterrorizado. Obrigada, ela sussurrou, por ter vindo. Ele desviou o olhar com o maxilar cerrado. Sou seu marido. Onde mais eu estaria? Nós dois sabemos que este casamento é apenas papel, não é? Ele voltou-se para ela e a intensidade em seus olhos âmbar fez-lhe parar a respiração. Por que não parecia papel quando recebi a sua chamada? Não parecia um acordo quando pensei que poderia perdê-la. O coração de Helena acelerou, não por causa da doença desta vez, mas pela eletricidade que de repente crepitava entre eles. Adrienne, você deve descansar. Ele interrompeu. Pum. Levantando-se abruptamente. As barreiras estavam voltando. Ela podia ver isso acontecendo. Eu vejo você mais tarde. Espere. Helena segurou a mão dele. Não vá, por favor. Ele congelou, olhando para as mãos entrelaçadas. Helena, eu não posso simplesmente ficar. Você não precisa dizer nada. Apenas fique. Por um longo momento, ela pensou que ele iria embora de qualquer maneira. Mas então ele sentou-se novamente, com a mão ainda na dela, e acenou com a cabeça uma vez. Eles ficaram assim enquanto a tarde se transformava em noite, ligados por algo que nenhum dos dois queria nomear, mas que ambos sentiam como confissões da meia-noite. O hospital manteve Alina em observação por 3 dias. Adrienne visitava-a todas as manhãs e noites, sempre profissional, sempre cuidadosa em manter distância. Mas Alina percebeu as pequenas coisas, como os olhos dele a seguiam pela sala, como ele ajeitava as almofadas sem que ela pedisse, como ele trazia os livros favoritos dela de casa. Na terceira noite, Alina não conseguia dormir. Os sons do hospital a mantinham acordada. Monitores a apitar, conversas distantes, o rangido dos sapatos no linóleo. Ela estava a olhar para o teto quando a porta se abriu silenciosamente. Adrienne entrou, carregando 2 chávenas de café. Ele vestia roupas casuais, jeans e uma camisola, e parecia mais jovem, mais humano do que ela jamais o tinha visto. Vi que a tua luz estava acesa, disse ele. Achei que talvez quisesses companhia.
Não é contra a política do hospital que os médicos visitem os pacientes à meia-noite? Provavelmente. Ele entregou-lhe uma chávena e sentou-se na cadeira ao lado da cama dela. Ainda bem que não sou o teu médico. Lena sorriu, envolvendo as mãos à volta da chávena quente. Apenas o meu marido. Apenas o teu marido, repetiu ele. Mas algo no seu tom de voz fez com que a palavra soasse errada. Ficaram sentados num silêncio confortável por um tempo, bebendo café. Alina deu por si a observá-lo na luz fraca, a linha forte do seu queixo, a forma como o cabelo escuro caía sobre a testa, a surpreendente gentileza na sua expressão normalmente severa. Por que é que cancelou realmente aquelas cirurgias? Perguntou ela finalmente. Adrienne ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não iria responder. Quando ele finalmente falou, a sua voz era baixa e honesta. A minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Ataque cardíaco. Cheguei da escola e encontrei-a no chão da cozinha. Ele olhou fixamente para a sua chávena de café. Fiquei sozinho com ela por 40 minutos antes do meu pai chegar a casa. 40 minutos sem saber o que fazer, vendo-a partir-se. O peito de Helena apertou-se com a emoção. Adrienne, sinto muito. Tornei-me cirurgião cardíaco por causa dela. Achei que se pudesse salvar o coração de outras pessoas, talvez pudesse compensar por não ter salvado o dela. Ele olhou para Alina, e seus olhos estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Quando você me ligou, quando ouvi aquela dor na sua voz, eu tinha 10 anos novamente, aterrorizado e impotente. Não podia deixar isso acontecer. Não podia perder mais ninguém. Mas mal nos conhecemos, sussurrou Alina. Eu sei. Ele pousou o café e inclinou-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. É isso que torna isto tão assustador. Estamos casados há menos de um mês e, de alguma forma, tornaste-te. Ele procurou as palavras certas. Essencial. Lena pousou a sua chávena e estendeu a mão para a dele. Desta vez ele não se afastou. Eu também senti isso quando não conseguia respirar. Quando pensei que algo poderia estar realmente errado. A minha primeira ideia foi em ti, Lena. Isto não devia acontecer. Tínhamos um acordo. Eu sei. Não me envolvo emocionalmente, não me apego. É mais seguro assim? Mais seguro para quem? Ele olhou para ela então. Olhou realmente para ela. E Helena viu, além de todas as suas defesas, o homem solitário por baixo. Todos que eu amei já se foram. A minha mãe morreu. O meu pai não suportava olhar para mim depois disso, porque eu o fazia lembrar dela. Ele me mandou para um colégio interno quando eu tinha 11 anos. Aprendi cedo que se importar com as pessoas só leva à dor. Nem todos vão embora, disse Helena gentilmente. E nem toda dor significa que não devemos tentar. O polegar de Adrienne traçou círculos na palma da mão dela, e Helena estremeceu com o simples toque. Faz-me querer tentar. É isso que mais me assusta. Então assusta-te comigo, sugeriu ela. Já estamos nisto juntos. Ele estudou as mãos unidas, depois ergueu o olhar para o rosto dela. Nos olhos âmbar dele, Alina viu uma guerra sendo travada entre anos de autoproteção e a frágil coisa que crescia entre eles. Quando tiveres alta amanhã, disse ele lentamente, quero recomeçar. Não como estranhos a cumprir uma obrigação, mas como duas pessoas a conhecerem-se como se estivessem a namorar. Como se estivessem a namorar. Ele concordou e um sorriso verdadeiro cruzou o seu rosto. Pequeno, mas genuíno. É isso que tu queres? Alina apertou a mão dele. Eu gostaria muito disso. Conversaram até o amanhecer, partilhando histórias sobre suas infâncias, seus sonhos, seus medos. Adrienne contou-lhe sobre a faculdade de medicina, sobre a pressão para ser perfeito, sobre as barreiras que ele construíra para sobreviver. Alina partilhou memórias de sua avó, de perder seus pais, da solidão que vinha com ser a última de sua família. À medida que a luz da manhã entrava pela janela do hospital, pintando os dois em tons dourados, algo fundamental mudou entre eles. Já não eram dois estranhos unidos por uma obrigação. Eram duas almas feridas que começavam a confiar uma na outra com as suas cicatrizes. O coração ciumento. Helena recebeu alta na tarde seguinte com instruções rigorosas para descansar e evitar o estresse. Adrian tirou uma semana de folga do trabalho, algo que seus colegas disseram que ele nunca tinha feito em toda a sua carreira, para ficar em casa com ela. Esses 7 dias foram uma revelação. Sem o hospital como fuga, Adrian não teve escolha a não ser estar presente.
Eles prepararam o pequeno almoço juntos, embora Adrienne admitisse que ele mal sabia fazer ovos mexidos. Eles assistiram a filmes antigos enrolados no sofá, com a cabeça de Helena em seu ombro. Conversaram por horas sobre tudo e nada. Alina descobriu que Adrienne tinha um senso de humor seco que a pegava de surpresa. Ele descobriu que Alina cantava desafinada quando pensava que ninguém estava ouvindo. Eles aprenderam os hábitos, peculiaridades e preferências um do outro. E lentamente, com cuidado, começaram a se apaixonar. Quando Adrian voltou ao trabalho, as coisas tinham mudado. Agora ele voltava para casa para jantar. Ele mandava mensagens para ela ao longo do dia com pequenas observações ou piadas médicas terríveis. Ele beijava a testa dela todas as manhãs antes de sair, um gesto que parecia inocente e íntimo ao mesmo tempo. Alina voltou aos estudos com foco renovado, sabendo que estava a um semestre de concluir o curso. Passava as tardes na biblioteca médica do campus, rodeada por futuros médicos e pelo zumbido da vida acadêmica. Foi lá que conheceu o Dr. Luca Ferretti. Luca era um professor visitante de Roma, jovem e charmoso, com um sorriso fácil e interesse genuíno pelo trabalho dela. Ele aproximou-se dela uma tarde, quando a viu a debater-se com um estudo de caso complexo. Esse é complicado, disse ele, inclinando-se sobre o ombro dela. Passaram uma hora a discutir o caso, com Luca a oferecer insights da sua própria prática. Ele era conhecedor e envolvente, e Alina gostou do estímulo intelectual. Quando ele sugeriu que fossem tomar um café para continuar a discussão, ela concordou sem pensar duas vezes. O que ela não viu foi Adrienne a passar pela janela da biblioteca naquele exato momento, parando para ver a sua esposa a rir com outro homem. A tempestade, Adrienne não disse nada quando Alina chegou a casa naquela noite, cheia de entusiasmo com a sua discussão com Luca. Ele ouviu educadamente, com o rosto cuidadosamente neutro, e retirou-se para o seu escritório. Durante a semana seguinte, Alina encontrou-se com Luca mais duas vezes para tomar café. Discutiram medicina, partilharam estudos de caso e Alina ficou grata pela orientação. Luca lembrava-lhe o avô, encorajador e solidário. Mas Adrienne viu algo completamente diferente. Viu a sua esposa a sorrir para outro homem da mesma forma que sorria para ele. Viu-a sair de casa com um cuidado extra na sua aparência. Viu a ameaça de perder a única pessoa que o fazia sentir vivo há anos. O ponto de ruptura aconteceu na sexta-feira à noite. Alina mencionou casualmente que Luca a convidou para um simpósio médico na semana seguinte. Não acho isso apropriado, disse Adrienne com a voz tensa. Alina olhou para cima, surpresa do seu jantar. O que há de inapropriado em participar de um simpósio com ele? Com o Dr. Ferretti. Adrian, ele é um colega. Isso é profissional, não é? Adrian pousou o garfo com precisão controlada. Porque da minha perspectiva, parece que ele está a perseguir a minha mulher. Lena sentiu uma onda de irritação. Isso é ridículo. Ele está simplesmente a ajudar-me nos meus estudos. E tu estás a ser ingênua, disse Adrian, levantando-se e fazendo a cadeira ranger no chão. Eu vi como ele olha para ti, Helena. Como é que ele olha para mim como eu olho? A admissão saiu dele, crua e sem defesas. A sala ficou em silêncio. Alina olhou para o marido, vendo o medo e o ciúme estampados em suas feições. Este era o homem que afirmava não sentir nada, mal conseguindo se controlar. Adrian, ela disse suavemente, levantando-se para encará-lo. Não estou interessada no Luca. Não dessa forma. Estás sempre a falar dele. Iluminas-te quando mencionas o nome dele porque ele me lembra o meu avô, porque é bom ter um mentor novamente. Ela aproximou-se. Mas ele não é tu. O que sou para ti, Elina? A voz dele quebrou-se ligeiramente. A sério? Ainda somos apenas um acordo com benefícios ou o quê? Ou és minha? A possessividade no tom dele deveria tê-la assustado, mas, em vez disso, fez o calor percorrer as suas veias. Estás a pedir-me para ser? Alina desafiou, diminuindo a distância entre eles. As mãos de Adrienne subiram para emoldurar o rosto dela, o seu toque gentil, apesar da intensidade nos seus olhos âmbar. Estou a perguntar se o que sinto é essa necessidade consumidora de te manter perto para te proteger, para ser o único homem que te faz sorrir. Se também sentes isso, o coração de Helena bateu forte. Este era o momento. O momento em que pararam de fingir que o acordo deles era apenas negócios. Eu sinto isso, ela sussurrou. Sinto isso desde que você ficou comigo no hospital.
Talvez até antes disso, algo na expressão de Adrienne se abriu. Então seja minha. Não por causa de uma vontade ou um acordo, mas porque você escolheu estar comigo com uma condição, disse Alina, deslizando as mãos pelo peito dele. Você tem que me escolher também. Toda a mim. Chega de se esconder no trabalho. Não me mantenhas mais à distância quando as coisas ficarem difíceis. Não sei se sei como fazer isso. Então aprende comigo. Adrian beijou-a então, e não foi nada parecido com o beijo apressado no casamento deles. Este foi desesperado e reivindicativo. Meses de tensão e negação derramados num único momento. Alina beijou-o de volta com igual fervor, os dedos dela passando pelos cabelos dele. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar com dificuldade, Adrian descansou a testa contra a dela. Desculpa, murmurou ele, por ter ciúmes. Por ser difícil? Também peço desculpa. Devia ter percebido como isso parecia. Helena sorriu contra os lábios dele. Pelo que vale, vou dizer ao Luca que não posso ir ao simpósio com ele. Não. Adrienne afastou-se ligeiramente. Vai. Confio em ti. Só preciso de tempo para me habituar a partilhar-te com o mundo. Não estás a partilhar-me, Adrian. Tu tens-me toda. O resto do mundo só recebe pedaços emprestados. Ele beijou-a novamente, mais suavemente desta vez. E Helena sentiu a última das suas barreiras desmoronar-se. Eles tinham cruzado a linha naquela noite. Transformaram o seu casamento de uma obrigação numa escolha quando Adrienne a levou para o quarto dele, e não para o dela. Mas a sua Helena sabia que tudo estava prestes a mudar novamente. Eles tinham estado a brincar ao casamento, mas agora estavam a mergulhar em algo real, assustador e belo. E nenhum dos dois tinha ideia se eram fortes o suficiente para sobreviver ao que viria a seguir. Durante 2 semanas felizes, Lena e Adrian viveram numa bolha de intimidade recém-descoberta. Estavam a conhecer-se de maneiras que iam além do físico. Essas descobertas também eram inebriantes. Alina descobriu que Adrienne cantarolava enquanto preparava o pequeno almoço, que ele lia poesia tarde da noite quando não conseguia dormir, que tinha uma cicatriz no ombro por ter caído de um cavalo quando era criança. Adrian descobriu que Helena falava durante o sono, recitando terminologia médica misturada com fragmentos de sonhos. Ele descobriu que ela chorava durante filmes tristes, mas tentava esconder, que tinha uma marca de nascença em forma de lua crescente na anca, que tinha cócegas atrás dos joelhos, estavam a apaixonar-se verdadeira e completamente. E isso aterrorizava Adrienne mais do que qualquer cirurgia alguma vez o tinha feito. O medo começou pequeno, um aperto no peito quando Alina saía para as aulas, uma preocupação irracional quando ela não respondia às mensagens imediatamente, uma ansiedade constante e subjacente de que essa felicidade era frágil demais para durar. Adrienne passou 35 anos a proteger-se exatamente desse sentimento, e agora estava a afogar-se nele. Certa manhã, Alina encontrou-o em pé no escritório às 3 da manhã, olhando para um álbum de fotos que ele nunca tinha mencionado antes. A foto mostrava uma mulher bonita com olhos gentis e o mesmo cabelo escuro de Adrienne, a sua mãe. Às vezes sonho com ela, disse ele sem se virar. Nos sonhos eu a salvo. Eu sei o que fazer. Mas então acordo, e ela ainda está morta. Helena o abraçou por trás, pressionando a bochecha contra as costas dele. Você era uma criança, Adrian. Não havia nada que pudesse ter feito. Eu sei disso intelectualmente. A voz dele estava vazia. Mas saber algo e sentir algo são coisas diferentes. Do que você realmente tem medo? Alina perguntou gentilmente. Adrian virou-se em seus braços e a vulnerabilidade em seus olhos a fez sofrer. Tenho medo de ter dado a você o poder de me destruir. É isso que é o amor, não é? Entregar a alguém a arma que pode acabar com você e confiar que ela não a usará. O amor também é confiar que essa pessoa cuidará do teu coração com o mesmo cuidado com que cuidas do dela. Mas e se algo acontecer contigo? As mãos dele agarraram os ombros dela. E se eu te perder como perdi ela? Alina, mal consigo funcionar quando não te vejo. Durante as cirurgias penso em ti. Quando estou a consultar pacientes, fico a pensar se almoçaste. Tornaste-te o meu mundo inteiro, e isso é perigoso. Helena segurou o rosto dele, forçando-o a olhar nos seus olhos. Estás a entrar em espiral, Adrian. Este medo não é saudável. Estás à procura de motivos para fugir antes que te magoem. Talvez eu devesse fugir.
As palavras saíram sufocadas. Talvez devêssemos voltar ao nosso acordo. Manter as coisas simples e seguras. Não estás a falar a sério, pois não? Ele afastou-se dela, andando de um lado para o outro no escritório como um animal enjaulado. Isto era para ser temporário, Alina. Um acordo comercial. Em vez disso, tornei-me alguém que não reconheço. Alguém fraco, dependente e aterrorizado. Amar alguém não te torna fraco, pois não? Ele virou-se para ela. Diz-me honestamente, consegues imaginar-me a realizar uma cirurgia perfeita quando metade da minha mente está preocupada se está segura? Consegues imaginar-me a tomar decisões de vida ou morte quando tudo o que quero é correr para casa para ter a certeza de que ainda estás aqui? Alina sentiu lágrimas a arderem nos seus olhos. Então, o que estás a dizer? Que devemos fingir que estes últimos meses não aconteceram? Estou a dizer que preciso de espaço para pensar. Preciso descobrir como fazer o meu trabalho sem ser comprometido por... Ele parou, mas o estrago já estava feito. Me amar, Helena concluiu com a voz embargada. Era isso que você ia dizer? Eu comprometo você, Helena. Não é isso. Não, eu entendo perfeitamente. Ela recuou em direção à porta, envolvendo os braços em torno de si mesma. Queres ser o príncipe de gelo novamente? Intocável, infalível, seguro. Quero ser capaz de respirar sem sentir que estou a sufocar. A explosão ecoou na sala silenciosa. Adrian parecia chocado com a sua própria veemência. Quero um dia, uma hora em que não tenha medo de que algo te leve para longe de mim. Então não tens medo de me perder, Adrian. Tens medo de viver. As lágrimas de Helena escorreram. E não posso ajudar alguém que não se ajuda a si mesmo. Ela virou-se e saiu, deixando Adrienne sozinho com os seus medos e a fotografia da sua mãe. A partida, Lena passou a noite no seu antigo quarto, aquele em que não dormia desde que ela e Adrienne se tornaram verdadeiramente marido e mulher. Parecia um retrocesso, apagando o progresso. E isso partiu-lhe o coração. Pela manhã, ela tomou a sua decisão. Não podia ficar nesse limbo, amando alguém que tinha demasiado medo de a amar completamente. O medo de Adrienne era válido. Ela compreendia isso, mas não podia sacrificar o seu próprio bem-estar para acomodar a paralisia emocional dele. Fez as malas metodicamente, levando apenas o que tinha trazido para o casamento. As roupas bonitas que Adrienne lhe comprara ficaram no armário. As joias permaneceram nas suas caixas. Ela não queria nada que a fizesse sentir que estava a tirar algo dele. A senhora Rosine encontrou-a no quarto, com a mala aberta na cama. Os olhos da mulher mais velha encheram-se de lágrimas. Senhora, por favor. Ele está apenas assustado. Ele vai mudar de ideia. Eu sei que ele está assustado, disse Helena suavemente. Mas não posso ser eu a resolver isso por ele. Ele tem de escolher enfrentar os seus medos. Para onde vais? A minha amiga Bianca tem um apartamento perto da universidade. Posso ficar lá enquanto termino o meu curso. Lena fechou a mala com determinação. Diga ao Adrian. Ela parou, lutando contra as suas emoções. Diga-lhe que o amo. Mas o amor não é suficiente se apenas uma pessoa for corajosa o suficiente para aceitá-lo. Ela deixou o bilhete na bancada da cozinha, onde Adrienne o encontraria quando voltasse do hospital. Dizia simplesmente, você pediu espaço. Estou a dar-lhe isso. Quando estiver pronto para escolher o amor em vez do medo, sabe onde me encontrar. Sair da cobertura foi como deixar um pedaço da sua alma para trás. Mas Helena continuou em frente, porque ficar destruiria os dois. O despertar, Adrian encontrou o bilhete às 18 horas. Ele leu 3 vezes antes que as palavras penetrassem no seu choque. Ela tinha ido embora. A Lina tinha realmente ido embora. O seu primeiro instinto foi de alívio. Era isso que ele queria, não era? Espaço, distância, a capacidade de pensar claramente, sem a presença dela a obscurecer o seu julgamento. Mas, enquanto caminhava pela cobertura vazia, o silêncio parecia diferente agora. Não era tranquilo. Era sufocante. A ausência de Helena era uma presença física mais avassaladora do que a sua companhia jamais fora. Ele tentou voltar às suas velhas rotinas. Ficava lá até tarde no hospital, mergulhava no trabalho, evitava a cobertura o máximo possível, mas tudo o lembrava dela. A cafeteira que ela usava todas as manhãs, o lugar no sofá onde ela se enrolava para estudar, a almofada que ainda cheirava ao seu shampoo. Os seus colegas notaram a mudança. O Dr. Santoro, seu mentor,
Finalmente encurralou-o após uma cirurgia particularmente exaustiva. Você está distraído há dias, disse o homem mais velho sem rodeios. O que está a acontecer? A minha esposa me deixou, admitiu Adrienne com as palavras a saberem a cinza. A jovem que a Rosaline arranjou para você casar. Ela não é mais apenas um arranjo. Adrian afundou-se numa cadeira na sala de descanso, subitamente exausto. Ela tornou-se tudo para mim, e eu estraguei tudo. O Dr. Santoro sentou-se à sua frente, com o rosto marcado pelo tempo, e pensativo. A morte da sua mãe afetou-o profundamente, Adrian. Todos nós sabíamos disso, mas você deixou que isso controlasse toda a sua vida. Eu vi-a morrer, sem poder ajudar. Como posso esquecer isso? Não deves esquecer. Deves aprender com isso. O médico mais velho inclinou-se para a frente. A tua mãe não morreu porque a amavas. Ela morreu devido a uma condição médica, mas passaste 25 anos a punir-te, mantendo as pessoas à distância para nunca mais teres de te sentir tão impotente. Funcionou, disse Adrienne com amargura. Nunca me senti impotente até a Alina. No entanto, és um cirurgião cardíaco. Dedicaste a tua vida a salvar corações. O Dr. Santoro sorriu tristemente. Não vês a ironia? Operas o coração de um estranho durante 12 horas sem pestanejar, mas não arriscas o teu próprio coração pela mulher que amas. As palavras atingiram Adrian como um golpe físico. Ele passou toda a sua vida adulta a consertar o coração de outras pessoas, enquanto mantinha o seu próprio trancado. E agora, quando finalmente importava, ele estava a desperdiçar a sua chance de felicidade porque era covarde demais para correr o risco. Eu disse a ela que precisava de espaço, sussurrou Adrienne. Eu disse que amá-la me tornava fraco. E agora não consigo comer, não consigo dormir, não consigo me concentrar. Hoje fiz uma cirurgia e esqueci de verificar o prontuário do paciente primeiro, porque estava a pensar se Helena tinha tomado o pequeno almoço. Ele riu sem graça. Ela não me torna fraco. Ficar sem ela é que me torna fraco. O Dr. Santoro levantou-se e deu uma palmada no ombro de Adrienne. Então, pare de ser tolo e reconquiste-a. Adrienne olhou para o seu mentor com esperança e medo disputando em seu peito. E se for tarde demais? E se eu a magoei demais? Só há uma maneira de descobrir. O acidente Adrian dirigiu até o apartamento de Bianca naquela noite, ensaiando o que diria. Ele diria a Helena que ela estava certa. Ele admitiria que tinha sido um covarde. Ele prometeria ser corajoso o suficiente por ambos se ela simplesmente voltasse para casa. Mas quando estacionou o carro perto do bairro universitário, o seu telefone tocou. Era o Hospital Geral de Milão. Dr. Castellano, houve um acidente. Várias vítimas de uma colisão perto da Piazza. Precisamos de todos os cirurgiões disponíveis. O coração de Adrienne afundou. Estarei aí em 10 minutos. Ele olhou para o prédio de Bianca, com as luzes acesas na janela do terceiro andar, onde Helena provavelmente estava naquele momento. Ela estava tão perto, mas pessoas estavam a morrer e o seu dever era claro. Ele enviou uma mensagem rápida. Emergência no hospital. Precisamos de conversar. Voltarei assim que puder. Anthony dirigiu o carro em direção ao hospital, sem saber que o destino tinha outros planos. A sala de emergência estava um caos quando ele chegou. Corpos em macas, médicos a gritar ordens, o cheiro metálico de sangue no ar. Adrian lavou-se rapidamente, deixando-se guiar pelo seu treino. O que temos aqui? Perguntou a enfermeira responsável. Acidente com vários carros, 6 em estado crítico, 3 estáveis. Temos equipas de trauma a trabalhar, mas precisamos de si num caso cardíaco. Jovem do sexo masculino, lesão na coluna de direção, possível dano cardíaco. Adrian acenou com a cabeça e dirigiu-se para a sala de trauma 3, mas ao empurrar as portas, congelou. O paciente na mesa era o Dr. Luca Ferretti. A voz de Adrian Luca estava fraca, o rosto cinzento de dor. Graças a Deus. Ouça, há uma mulher na minha Carolina Castellano. Ela está. O mundo parou de girar. Adrienne não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Alina estava consigo. A conferência atrasou-se. Eu ofereci-lhe boleia. O caminhão surgiu do nada. Luca tossiu, com sangue a manchar os lábios. Por favor, ela está viva? As mãos de Adrienne já estavam em movimento, verificando os sinais vitais de Luca com precisão automática, mesmo enquanto a sua mente gritava.
Alina tinha estado no acidente. A sua Alina, e ele não sabia. Alguém descubra sobre Helena Castellano. Ele gritou para minha enfermeira mais próxima. Agora, mas mesmo enquanto trabalhava para estabilizar Luca, mesmo enquanto as suas mãos realizavam a dança familiar da medicina de emergência, o coração de Adrienne estava a partir-se. Este era o seu pesadelo tornado realidade. A mulher que ele amava em perigo e ele impotente para ajudar. A enfermeira voltou com o rosto pálido. Ela está em cirurgia. Traumatismo craniano. O Dr. Benedetti está a operar. A visão de Adrienne ficou embaçada. Traumatismo craniano. Isso podia significar qualquer coisa. Concussão, hemorragia, danos cerebrais, morte. E ele não estava com ela. Não podia segurar a mão dela. Não podia dizer-lhe que a amava, que lamentava, que a escolheu em vez do seu medo. Dr. Castellano. A voz da enfermeira era urgente. Precisamos que se concentre. Esta paciente está a entrar em colapso. Adrienne olhou para Luca, cujos olhos estavam suplicantes. Este homem estava no carro com Alina. Este homem pode ter sido a última pessoa a falar com ela. O que ela disse? Perguntou Adrian enquanto trabalhava. No carro, antes do acidente, o que é que ela disse? A respiração de Luca estava difícil. Ela falou sobre ti. O quanto ela te amava. Como ela esperava que tu percebesses que o amor valia o risco. Ele tossiu novamente. Ela nunca deixou de acreditar em ti. As palavras quebraram algo fundamental em Adrian. Ali estava Luca a morrer na sua mesa, usando os seus últimos suspiros para dizer a Adrienne o que ela precisava de ouvir. E Alana, a sua Alana, lutava pela vida no fim do corredor. Fica comigo, Luca, ordenou Adrienne, com a voz firme, apesar da tempestade dentro dele. Vais viver para lhe dizeres tu mesmo como ela é corajosa. Trabalhou com uma precisão nascida do desespero, recusando-se a deixar outra pessoa morrer por não ter agido. As suas mãos moviam-se pela cavidade torácica de Luca, reparando os danos no coração com uma habilidade que vinha de anos de prática e um novo entendimento. O amor não o tornava fraco. O amor tornava-o forte o suficiente para enfrentar os piores momentos com clareza e determinação. 3 horas depois, Luca estava estável e a dormir na recuperação. Adrian lavou as mãos trêmulas e correu para a ala neurológica onde Alina estaria. Encontrou o Dr. Benedetti no corredor, ainda com a bata cirúrgica. O rosto do neurocirurgião estava tenso, mas não grave. Como ela está? Perguntou Adrian. Fratura craniana estável, algum inchaço, mas aliviamos a pressão. Ela precisará de tempo para se recuperar, mas o prognóstico é bom. O Dr. Benedetti apertou o ombro de Adrienne. Ela está a perguntar por si. As pernas de Adrienne quase cederam de alívio. Ela estava viva, estava consciente, estava a perguntar por ele. A vigília parecia incrivelmente pequena na cama do hospital, com a cabeça envolta em ligaduras, o rosto pálido contra os lençóis brancos. Mas os seus olhos estavam abertos e quando viu Adrian, encheram-se de lágrimas. Você veio, sussurrou ela. Adrienne desabou na cadeira ao lado da cama, segurando a mão dela com as 2 mãos. Claro que vim, Elina. Sinto muito. Sinto muito por ter sido covarde, por ter afastado você, por ter desperdiçado o tempo que poderíamos ter passado juntos. Adrian, deixe-me terminar. Por favor. Ele pressionou a mão dela contra os lábios. Quando soube que você tinha sofrido aquele acidente, quando pensei que poderia perder você sem nunca ter contado a verdade, percebi uma coisa. O medo de perder você não é nada comparado à realidade de viver sem você. Prefiro ter um dia amando-te completamente do que uma vida inteira de segurança e solidão. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena. Pensei que fosse morrer sem te ver novamente. A última coisa de que me lembro é de estar zangada contigo. E não conseguia suportar isso. Não vais morrer. Vais recuperar, vais terminar a tua licenciatura e vais tornar-te a cardiologista pediátrica mais incrível que o mundo já viu. Adrienne inclinou-se para a frente com cuidado para não agitar os ferimentos. E eu estarei ao teu lado durante todo esse processo se ainda me quiseres. Nunca deixei de te querer, disse Alina suavemente. Mesmo quando parti, mesmo quando estava zangada, eu amava-te. Eu também te amaria. Não por causa do testamento da tua avó ou de algum acordo. Eu amo-te porque tu me tornas corajoso. Tu fazes-me querer ser melhor do que o meu medo. Ele beijou a mão dela novamente.
Alina Castellano, vais continuar casada comigo de verdade desta vez? Por amor, Alina sorriu apesar da dor. Acho que me lembro de já ter respondido sim a essa pergunta. Mas desta vez estou a perguntar corretamente. Desta vez, isso. Acredito em cada palavra. Os olhos âmbar de Adrienne brilhavam com lágrimas não derramadas. Prometo escolher-te em vez do meu medo todos os dias. Prometo deixar-te entrar mesmo quando isso me aterroriza. Prometo ser o homem que mereces. Não preciso que sejas perfeito, Adrian. Só preciso que estejas presente. Lena apertou a mão dele fracamente. Feito. Feito. 6 meses depois, Lena estava em frente ao espelho de corpo inteiro, ajeitando o vestido verde esmeralda que realçava o dourado dos seus olhos. O cabelo dela tinha crescido novamente sobre a cicatriz da cirurgia, e ela o usava solto em ondas. Atrás dela, Adrian prendia um colar delicado, o colar da sua mãe, que ele finalmente conseguiu dar a alguém que amava. Estás linda, murmurou ele, beijando o lado do pescoço dela. Vamos chegar atrasados à nossa própria festa, protestou Alina. Mas ela se inclinou para trás contra ele mesmo assim. Aquela noite era a grande inauguração da clínica cardíaca gratuita Rosalind Moretti para crianças. O sonho que Alina partilhara com a avó agora se tornara realidade. A herança financiara tudo. Mas foram as conexões de Adrienne e a paixão de Helena que deram vida ao projeto. Nos 6 meses desde o acidente, tudo mudara. Alina terminara a faculdade com honras. Adrienne aprendeu a deixar o trabalho no trabalho para priorizar o relacionamento delas e se mostrar vulnerável. Elas fizeram terapia de casal juntas, trabalharam o trauma de Adrienne e aprenderam a se comunicar sem medo. Elas também renovaram os votos. Numa pequena cerimônia com convidados reais, desta vez a Sra. Rosine chorou durante toda a cerimônia e até o Dr. Santoro ficou emocionado. Luca compareceu totalmente recuperado e entregou Elina, já que ela não tinha mais família. Estás nervosa? Perguntou Adrienne, observando Helena no espelho. Aterrorizada, ela admitiu. E se as pessoas não vierem? E se não pudermos ajudar todos que precisam? Então faremos o que pudermos e isso será suficiente. Ele virou-a para ficar de frente para ele. A tua avó ficaria muito orgulhosa de ti, Helena. Estou orgulhoso de ti. Ela beijou-o suavemente. Obrigada por acreditar neste sonho, por acreditar sempre em mim. Na clínica, dezenas de pessoas reuniram-se para celebrar. Famílias cujos filhos beneficiariam dos cuidados gratuitos, profissionais médicos ansiosos por se voluntariar, doadores que queriam contribuir. Alina moveu-se pela multidão, com a mão firmemente agarrada à de Adrienne, e sentiu-se dominada pela gratidão. Era isso que o amor lhe tinha dado. Não apenas um marido, mas um parceiro. Não apenas segurança financeira, mas um propósito. Não apenas sobrevivência, mas uma vida que valia a pena ser vivida. Durante o seu discurso, Alina olhou para a multidão e encontrou os olhos de Adrienne. Ele sorria para ela com uma adoração tão aberta que ela quase se esqueceu do discurso que tinha preparado. A minha avó acreditava que o coração era o centro de tudo, disse ela, falando com o coração. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, ela acreditava que quando curamos corações, curamos vidas. Esta clínica é o seu legado, mas também é um testemunho de outra coisa. Ela acreditava no poder do amor para nos transformar. Ela olhou para Adrian novamente. O amor nos torna corajosos. Nos torna dispostos a correr riscos, a enfrentar os nossos medos, a nos tornarmos mais do que pensávamos ser possível. Esta clínica existe porque o amor me deu coragem para sonhar. E porque o homem que amo me deu coragem para tornar esse sonho realidade. Os olhos de Adrienne brilharam com lágrimas. Ele não tentou mais se esconder. Quando Alina terminou de falar, ele foi o primeiro a aplaudir. Mais tarde, enquanto estavam juntos a ver o pôr do sol sobre Milão, Adrienne puxou Helena para perto. Alguma vez se arrependeu? Perguntou ele. Do acordo, da forma como começamos. Helena pensou nisso. O casamento frio, as primeiras semanas solitárias, o medo e a incerteza. Depois, pensou em tudo o que se seguiu. O amor, o crescimento, a bela confusão de construir uma vida juntos. Nem por um segundo, disse ela. Cada momento difícil trouxe-nos até aqui. Não mudaria nada, nem mesmo a parte em que fui uma idiota. Ela riu, especialmente essa parte.
Isso ensinou que você é humana, afinal. Adrienne beijou o topo da cabeça dela, respirando o aroma do seu shampoo. Vou passar o resto da minha vida provando que você fez a escolha certa. Você já provou, Adrian. Todos os dias você já provou. Elas ficaram juntas enquanto o céu passava de dourado para rosa e depois para roxo. Duas pessoas que começaram como estranhos, unidas por obrigação, e se tornaram parceiros unidos por escolha. O caminho à frente teria seus desafios. Todos os caminhos tinham, mas eles os enfrentariam juntos, com o coração aberto e as mãos firmes. O amor, Alina havia aprendido, não era evitar a dor, era encontrar alguém por quem valesse a pena sofrer, alguém por quem valesse a pena arriscar tudo, alguém por quem valesse a pena escolher repetidas vezes. E quando os braços de Adrienne a apertaram com mais força, e ela sentiu o batimento constante do coração dele contra as suas costas, Alina soube que tinha escolhido bem. A história deles tinha começado com um acordo frio e um coração fechado, mas tinha se tornado algo bonito, um testemunho do poder redentor do amor, da coragem necessária para ser vulnerável e do milagre que acontece quando duas pessoas quebradas decidem curar-se juntas no final. Rosaline Moretti tinha estado certa o tempo todo. Ela sabia que o que a sua neta e o príncipe de gelo precisavam não era a proteção do mundo. Eles precisavam um do outro, dois corações que aprenderiam a bater como um só, transformando a obrigação em devoção e o medo no maior amor que ambos já haviam conhecido. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir esta história. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de clicar em curtir, compartilhar esta história com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder mais histórias significativas.